Estamos de volta, já com o nosso bife à milanesa e a mesa limpa, porque geralmente quando nós vamos fazer alguma coisa milanesa não tem jeito da farinha espalhar para alguns lugares. Já está uma capa grossa, né? Como quem não viu o preparo, passamos na farinha, depois nos ovos batidos com um pouco de leite, novamente na farinha. E agora nós vamos para o fogão, porque nós precisamos fritar esse bife de frango, a milanesa, para reservar e depois a gente dar continuidade à nossa receita. Então nós agora vamos até o fogão. A gordura, o óleo, o interessante é não ser muito quente para não queimar sua farinha. E quando a gente faz o bife à milanesa e frita em um óleo muito quente, tem gente que até coloca um palitinho para ver a temperatura do óleo. Ele queima, tosta a farinha, que é muito delicada essa cobertura, e o meio fica cru. Então vamos lá, um óleo quente, mas não muito. Não precisa acender o palitinho. Uma dica, pega a pontinha, ó, olha, só de pôr a pontinha ele já está começando a fritar. Então a temperatura está no ponto. A quantidade de óleo é muito importante para um bife à milanesa. Assim como a gente frita salgados, tem que ser uma quantidade de óleo que cubra o bife, certo? Para que ele frite por inteiro, de uma forma que quando você for virar, ele já está praticamente frito. E falando em virar, uma outra dica, a gente só pode mexer com esse bife, virar para fritar o outro lado, assim que você tiver certeza que ele já começou a fritar a parte inferior. Aí evita também de quebrar. Enquanto isso, nós vamos colocar o papel toalha, que é muito importante para absorver um pouco dessa gordura. E com essa técnica também dessa fritura correta, desse empanar corretamente o bife, você vai ver que ele vai ficar bem sequinho. Nós vamos colocar o papel toalha. Quem tem também aquelas peneiras de fritura, pode usar à vontade. Olha, você tá vendo que já começou a formar uma casca, ele está firme, começando a dourar, aí tá na hora de virar esse bife. Ele fica inteiro, porque se você mexe demais com ele, a tendência é quebrar. O papel toalha tá aqui, como eu ia dizendo. Quem tem aquelas peneirinhas própria para fritura, pode utilizar também. Se você está notando que o óleo não está muito quente, porque, como eu expliquei, já teria queimado essa cobertura, essa camada, né, da milanesa, e o bife dentro ficaria cru. Nós estamos falando bife aqui porque afinal de contas é um bife, é um filé, mas esse prato é o filé de frango, tá? Quem entrou na sala agora tá ouvindo eu falar bife. Quando eu for montar o prato, que a gente for partir e ver um frango, falo, ela estava ensinando um bife e agora já é frango. Que a gente fala o bife à milanesa. Olha como que já está ficando bonito. Praticamente pronto essa fritura. Se você quiser esse prato pronto, preparado, com antecedência, você pode fazer esse bife à milanesa com bastante antecedência, fritar, reservar. A sua cozinha e a casa não vão ficar com cheiro de fritura. E você pode deixar prontinho, simplesmente para fazer o creme de milho na hora, como nós vamos fazer, e montar o seu prato. É um prato que fica muito bom ser preparado com antecedência, mas deixando o creme de milho para colocar praticamente na hora. Outra coisa, essa receita, depois de montado o prato, né, a travessa, você pode levar no
no micro-ondas, simplesmente para derreter o queijo. Pode levar no forno comum ou simplesmente prepara o creme de milho bem quente. Nós vamos jogar o queijo ralado e aí a gente completa com um pouco de orégano e finaliza o prato. Nós vamos agora para o próximo bloco, para o próximo comercial. Enquanto isso, nós vamos fritar todos os bifes para voltarmos a preparar o creme de milho e a montagem do prato. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Anderson, Dona Celeste, Seu Messias, Carmen. Todas essas pessoas têm algo em comum. Elas se preocupam com economia. Por isso, fazem as suas compras no Macro. É que o Macro procura fazer de tudo por quem exige economia com qualidade, oferecendo os melhores preços e vantagens. Macro faz mais pelo seu negócio. Faz mais por você. As delícias que você prepara começa com a escolha dos melhores ingredientes. Casa do Padeiro Plus. Tudo para panificação, sorveteria, confeitaria e agora produtos para food service. Sirva o melhor para sua família e seus clientes com muito mais qualidade e sabor. Casa do Padeiro Plus. Muito mais para suas receitas. Rua Dom Pedro II, 560, Montes Claros. 3224-1100. Você está assistindo Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro e Macro Atacadista. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. Estamos de volta com o nosso filé de frango à milanesa todo pronto. Você pode observar que ele fica sequinho, não fiz nada, simplesmente fritei e retirei, porque a milanesa da forma correta ajuda, não é? Ele a ficar mais seco. Vamos agora para a terceira e última parte da nossa receita, que é o creme de milho. Nós temos aqui o leite, o tabletinho de caldo de carne ou de legumes, o milho escorrido, não é? Tem gente que é hipertenso, o ideal é até lavar para tirar o excesso de sódio que vem na água de conservação. O milho, uma colher, né? Aliás, eu nem lembro mais se é uma colher essa receita. Lá nos ingredientes nós vamos ver. Eu costumo colocar uma pitadinha do orégano também aqui, já para poder dar um gostinho bem legal. Nós vamos bater no liquidificador, no mínimo por 1 minutinho, para que ele fique bem homogêneo. Pronto, o nosso creme está batido e agora nós vamos levar esse creme ao fogo para que ele tome a consistência bem cremosa. Então vamos lá. Nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Já colocar imediatamente a cebola, porque assim evita que a margarina queime, né, e fumace. Esse creme de milho é excelente para ser colocado nesse prato, em lasanha, para servir puro. Olha, o nosso creme já está
fervendo, nós vamos desligar o fogo, mexe um pouquinho para dar um certo brilho, e aí nós vamos agora para a etapa final, que é a montagem do nosso prato. Vamos dar uma organizada aqui. Primeira coisa, sempre que a gente monta um prato de camadas ou que leve creme, tipo lasanha, o ideal é forrar a vasilha, o refratário, com esse creme, para que eu costumo brincar e falar que é fazer uma caminha. Aí nós vamos colocar o bife de frango, não é? Já tá prontinho, seco. Agora, uma coisa muito gostosa para esse prato é o requeijão cremoso. Nós vamos colocar umas colheradas por baixo. O queijo mussarela ralado grosso, um pouco do milho para poder dar uma valorizada legal. Vamos tirar os ingredientes daqui. A lembrança, enquanto eu fui olhar a quantidade do trigo. Novamente o nosso creme de milho, ele já vai derretendo o queijo, um arroz branco, uma saladinha simples verde, porque já é um prato que tem carboidrato o suficiente, nós não precisamos tanto. Um pouco mais de queijo. Você pode, como eu disse anteriormente, servir desta forma, porque o queijo vai derreter com o calor do creme. Levar ao micro-ondas até o queijo também derreter e aquecer um pouco mais o prato. Ou então simplesmente no seu forno, né? No fogão comum. E tá aí, mais uma receita do Em Casa com Bernadette. Eu espero que você tenha gostado, tenha uma excelente semana e até o próximo programa. Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro. Mais qualidade para suas receitas. E Macro Atacadista. Faz mais pelo seu negócio. Faz mais por você.